Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar a nova Chevrolet Tracker em sua versão de entrada, com motor 1.0 turbo e transmissão manual de 6 velocidades. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando conteúdo mais específico de algum carro, um conteúdo mais duradouro, pesquise a área das playlists aqui no canal, que lá eu tenho conteúdo de diversos carros que foram meus ou ainda são, falando no uso cotidiano de diversas formas possíveis, o carro totalmente desmiuçado. Bom, vamos à Tracker, né? Bom, a gente já contou aqui a história da Tracker diversas vezes, né? Que ela chegou lá em 2000, era um derivado do Suzuki Vitara, por muitos anos foi, inclusive na década de 90 chegaram algumas unidades importadas da GEL, né? Como o GEL Tracker. Isso na época das importações à vontade, né? Ali até 95. Aí veio até com motor Peugeot a diesel, turbo diesel, chegou um motor 2.0 16 válvulas ali no final de 2006, que deu uma sobrevida a Tracker de primeira geração, que era um Suzuki Vitara. E em 2013, com o advento do Chevrolet Trax lá nos Estados Unidos, a Chevrolet optou por chamar o Trax de Tracker e vender ele aqui no Brasil a partir de 2013, né, em versões LTZ, e a partir de 2015 na versão LT de entrada, sempre com transmissão automática de 6 velocidades e motor 1.8 Ecotec. A primeira geração, né, essa Tracker, tinha a opção também de câmbio manual numa série especial chamada Freeride, que vinha até com uma bicicleta no teto. Veio um facelift em 2016, onde chegou um 1.4 Ecotec Turbo, que andava muito, e transmissão automática de 6 velocidades atualizada. E daí a gente chega na Tracker atual, que nós já testamos a versão Premier e a versão de entrada com transmissão automática. Hoje é a opção da transmissão manual. Dizendo no pacote de opções, né, o carro vem bastante completo. Tudo bem que o preço não é nada baixo, são R$85 mil, porém ela já vem com 6 airbags, controle de tração e estabilidade, Hill Holder, vem com um sistema MyLink de multimídia e um capamento muito bem feito, inclusive com bancos bem melhores do que o Onix, tá? Em termos estéticos, eu acho que essa Tracker acertou bastante, porque ela tem cara de SUV, ela faz um porte de carro grande de fato, parrudo. Principalmente a traseira dela lembra muito a Cherokee, daquela geração que foi de 2012 até o ano passado, muito bonita, né, em porte, né, elegante. Ela chama realmente atenção. A posição de dirigir é bastante agradável, pois temos regulagens de profundidade e altura do volante bastante grandes. E também o banco do motorista também abaixa muito e sobe muito. Então você sempre tem uma posição bastante confortável para guiar. O MyLink, ao contrário das gerações anteriores lá do passado, que era uma central multimídia bastante lenta, hoje ela é bem rápida e super comunicável. Inclusive vem com o sistema OnStar, que é um sistema de concierge feito pela Chevrolet, né? Então é bastante interessante esse sistema, né? Que você pode apertar lá o botão e conversar com a mulher e falar diversas coisas, inclusive até mesmo pedir um mapa que ela manda para o seu celular que espelha na tela da central multimídia. O ar-condicionado dá muito bem vazão ao tamanho do carro, a direção é elétrica muito boa, tá? De um controle bastante bom. A suspensão firme, mas que consegue isolar bastante bem a cabine. Isso eu achei bastante interessante e que mantém uma dinâmica muito própria e muito gostosa. Mas eu acho que a maior curiosidade de vocês está exatamente na combinação do motor 1.0 turbo com a transmissão manual de 6 velocidades. Então, esse motor 1.0 turbo já andava muito bem no Onix, já ia chamando ele de Sonic. Para mim, esse Onix novo foi um substituto do Sonic, não do Onix, que é uma diferença de carro absurda, né? E na Tracker ele anda muito bem, mesmo com a transmissão automática. Muita gente vira a cara quando sabe que é um carro 1.0, mas é 1.0 turbo, então tem muito torque desde baixas rotações. A diferença desse motor, como ele é um motor de injeção indireta, ao invés de ter injeção direta, é que ele tem uma linearidade de torque mais comum. Parece mais um motor aspirado do que um motor turbo.
mas ainda assim é muito bom. Enquanto na automática as mudanças sempre ocorrem em torno de 2.000 RPM, ela sempre segura o mínimo de 2.000 RPM para empurrar sempre bem o carro, na manual não há essa necessidade porque você não tem a perda, pois você não tem um conversor de torque ali para atrapalhar a relação, se assim a gente pode dizer. Então é bastante interessante a condução. Começando por quê? O câmbio é muito preciso, ele parece muito o MQ200 da Volkswagen ou o IB5 da Ford, né? Que são transmissões manuais que são referência no mercado. Então ele engata muito bem todas as marchas, inclusive a sexta, que é um pouquinho mais longa, tem um canal próprio dela também, mais longo, distante, mas ainda assim é bastante tranquila. Muito gostosa de acelerar com câmbio manual. O delay que existe no pedal do acelerador, né, das versões automáticas, é um pouco menor na versão manual, mas ainda existe. O curso do acelerador é um pouquinho mais longo do que na versão automática, que eu achei bastante adequado. Então ela é muito gostosa de você conduzir no ciclo urbano, até porque a relação das marchas dela com o câmbio manual é relativamente longa. A gente está falando de um carro que dá aí quase 50 km por hora em primeira e por volta de 90 km em segunda. Então é bem longa mesmo para aproveitar e economizar combustível. E ela prioriza muito bem o torque. Então é uma condução muito dinâmica e muito gostosa. Quando a gente está em estrada, a gente bota uma sexta marcha, também é um carro muito econômico. Eu utilizei ela com gasolina. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito do consumo dela. Na estrada, eu obtive médias de 18 km por litro. Isso é absurdo para um carro, um SUV, né? Mas ela tem uma boa aerodinâmica com transmissão manual. A gente tem aí em sexta marcha em torno de 2.600 rotações por minuto a 110 km por hora, tá? Isso com o ar-condicionado ligado. A 100 por hora nós temos em torno aí de 2.400 rotações, o que é bem adequado, principalmente em grandes subidas, ela consegue manter a velocidade com muita tranquilidade, exatamente por ser um motor turbo. Na cidade eu obtive médias de 13 km por litro com gasolina e ar-condicionado ligado, que eu também considero excelente para o porte do carro. A Tracker ela também se aproveita muito numa questão dessa nova plataforma que, além de segura, é muito leve. Ela é muito mais leve do que a anterior. Muita gente achava que ao perder potência, como aconteceu, né, do motor 1.4 turbo, ela andaria muito menos, e muito pelo contrário, ela anda da mesma forma que o modelo anterior. Inclusive essa manual anda muito próximo da 1.2, que anda muito bem, tá? Então nós estamos dizendo aí de um carro que faz 100 km em pouco mais de 10 segundos. É ótimo, tá? É ótimo para um motor 1.0, um carro com tamanho grande. Mas ela é muito leve, o que intensifica a economia de combustível, principalmente no ciclo urbano, que você não tem uma massa muito grande para sair do lugar toda vez que para o trânsito. Então isso intensifica a economia de combustível. Então ela é muito bem dimensionado, o câmbio muito bem escalonado. Existe sim uma rumorosidade do motor 3 cilindros, mas não é nada assim de demais. Ela vibra um pouquinho, às vezes ela é um pouquinho mais áspera quando você abaixa o acelerador naquele método de economia, né? Mas ainda assim é bastante aceitável, nada muito diferente do que encontramos no restante do segmento. Então o carro até que me surpreende muito, eu sei que ela vai vender praticamente nada ou nada, porque a opção do segmento é por transmissões automáticas, mas quem optar pela versão manual da Tracker não vai ficar triste nem chateado, porque vai ficar com um carro bastante interessante de se conduzir, que anda muito bem e que dá bastante prazer, principalmente no escalonamento do câmbio e no engate de marchas dela, peso de embreagem, é tudo muito bem calculado. Isso tudo aliado a uma direção bastante comunicativa, que até isola bem o solo, uma suspensão um pouquinho mais firme, mas que dá um certo conforto, é um carro de uma performática muito boa quando você está querendo aproveitar para ir para uma estradinha mais fechada e acelerar um pouco mais forte. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Aí vocês me questionam, Gustavo, você teria uma Tracker manual? Talvez sim, se eu não tivesse que dirigir em trânsito, é porque eu tenho uma opção por câmbio automático, antes de câmbio automático ser modinha, como acontece hoje, né? Mas eu talvez tivesse sim para usar em estrada, porque a eficiência energética dela é muito grande e você praticamente não precisa passar marchas, né? Ela é muito econômica e mantém muito bem a velocidade. Então é bastante interessante
como essa opção no segmento. Inclusive, acredito que a Tracker vá dominar o segmento dos SUVs em geral, né? Porque é um produto muito bem feito, muito bem executado, com preço ótimo. Então, ela tem tudo para ganhar o público por completo e ser um grande sucesso. É isso então, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!